bem? Filhão, pergunta básica, você comendo chocolate aí? O que aconteceu em novembro, afinal de contas, que mais chamou sua atenção? Em novembro? Novembro. Em novembro. Quem está acompanhando na tela aqui? Vamos analisando o que poderia acontecer em novembro que seja mais marcante, que não deva esquecer esse mês. Temos um fato triste na história. O ex-presidente americano George H.W. Bush, que é o pai do George Bush, chamado George, o Bush pai, morre aos 94 anos e 7 meses após a morte da ex-primeira-dama Bárbara. Verdade, a Bárbara Bush, ela tinha morrido 7 meses antes e o George, o Bush pai, ele faleceu também. Mas outra coisa que me chama a atenção em novembro, aí olha, a gente vai ficar primeiro com essa matéria do Bush e depois a gente volta para eu fazer a minha análise de novembro. Bota a matéria aí no lado, por favor. Exatamente. O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, morreu nesta madrugada aos 94 anos. Seu nome, George Herbert Walker Bush, nasceu em Milton, Massachusetts, em 12 de junho de 1924. Filho do senador Prescott Bush, ele se filiou ao Partido Republicano de perfil mais conservador e economicamente liberal. Estudou em escolas privadas, foi líder estudantil e, após se formar no ensino médio, se alistou no Exército para servir na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, casou-se com Barbara Pierce. O casamento deles durou 73 anos, até a morte da ex-primeira-dama, em 17 de abril de 2018. O casal teve 6 filhos: George, Robin, John, Neil, Marvin e Dorothy. Em 1980, Bush tentou se candidatar à presidência, mas perdeu e foi escolhido como vice na chapa do republicano Ronald Reagan. Bush era responsável por programas antidrogas e fez visitas diplomáticas a dezenas de países. Foi o 41º presidente dos Estados Unidos que ocupou a Casa Branca entre 1989 e 1993. Ele se destacou por ter decidido pela intervenção das forças norte-americanas no Iraque, na Guerra do Golfo, depois que as forças de Saddam Hussein invadiram o Kuwait. O republicano tentou a reeleição e foi derrotado pelo democrata Bill Clinton na eleição de 1992. No início de 2018, Bush ficou quase 2 semanas internado em um hospital no Texas por conta de uma infecção sanguínea. O ex-presidente sofria de um tipo de Parkinson que lhe causava dificuldade para caminhar e foi hospitalizado em diferentes ocasiões nos últimos anos. A causa da morte não foi divulgada. Muito bem, já estamos aqui de volta e a matéria, eu acho que em novembro, que realmente mais me chamou a atenção foi exatamente essa questão aí, fora, claro, é a questão da história dos viadutos, do viaduto lá de São Paulo, da Marginal Pinheiros lá, chamada, o viaduto da Marginal Pinheiros cedeu, entendeu? Causando quase morte de pessoas aí, graças a Deus ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Vê um pouquinho da matéria do ar e vamos seguir em frente depois. E a gente abre essa edição indo direto para São Paulo, olha só o que aconteceu lá. Parte de um viaduto, de uma via importantíssima, cedeu à Marginal do Rio Pinheiros. Vamos falar com César Tralli, que acompanha essa história. Tralli, bom dia. Quem tentou sair cedo para viajar para o feriadão foi surpreendido, né? Um mega engarrafamento, congestionamento por aí. Bom dia, Chico Pinheiro, meu amigo. Olha, sorte, Chico, que hoje é feriado, né, nacional. Tinha pouquíssimo carro na rua, sorte também que isso aconteceu no meio da madrugada, né? Portanto, o movimento ainda menor. Não teve feridos, mas o susto foi grande. Vamos direto para o nosso Globocop com o Felipe Guedes, que ele está sobrevoando o local onde abriu um degrau gigantesco na pista principal da Marginal do Rio Pinheiros. Dá uma olhada nesse degrau, gente. Felipe Guedes, bom dia.
Oi, Trali, bom dia. Um degrau de quase 2 metros, né, na pista de maior velocidade, a pista expressa. A velocidade máxima nela é de 90 km por hora. Isso aconteceu por volta das 4 da manhã de hoje. Alguns carros, inclusive, estavam passando por aí e como os carros vão a uma velocidade maior, eles praticamente voaram quando passaram por esse acidente e deixaram marcas no asfalto ali, porque depois eles bateram no asfalto. São pelo menos 5 carros que foram afetados diretamente por esse problema aqui na marginal do Rio Pinheiros, que é uma via muito importante na capital. Hoje, apesar de feriado, né, ela tem um movimento intenso, era para o trânsito estar mais tranquilo, mas como a pista expressa, com 5 faixas, ela foi interditada nesse trecho aqui, a pista local está com o trânsito muito carregado desde cedo, congestionamento muito grande, e então agora eles vão apurar o que aconteceu, né? O secretário dos Transportes aqui da capital disse que eles ainda não têm ideia do que provocou esse problema na pista. Nesse ponto aqui, ela passa num viaduto, né? A pista expressa da Marginal, porque ela passa sobre a linha do trem, a linha 9 Esmeralda da CPTM, passa sobre um canteiro de obras também da companhia de trens aqui da capital. A companhia disse que a circulação não foi afetada, que continua funcionando normalmente, você vê aí por onde passa os trilhos dos trens. Agora, claro que isso tudo vai sendo avaliado ao longo do dia, até porque a prefeitura ainda não tem ideia se essa parte do viaduto, né, onde aconteceu esse problema, onde o viaduto cedeu, se ela está condenada ou não. Eles disseram que os técnicos estão vindo para cá para avaliar essa situação. O fato é que o feriado começou com muito trânsito aqui na capital paulista para o motorista que normalmente usa essa ligação, é uma das ligações para Castelo Branco, né, uma rodovia aqui da capital, então a situação não está nada fácil. Trali. E imagina, gente, por essa imagem do Globocop, se hoje fosse uma quinta-feira normal, se já tem esse trânsito todo com pista bloqueada em São Paulo, se fosse uma quinta-feira normal, estaria tudo muito mais caótico. Ninguém sabe como é que essa pista cedeu, né? A gente está tentando cobrar as autoridades em relação à fiscalização dessas obras viárias, né? Não tivemos ainda nenhuma resposta. O secretário de Transportes da capital, aqui de São Paulo, diz que vai haver aí uma grande mobilização para promover desvios no trânsito e tentar investigar para saber o que foi que aconteceu. Mais uma vez, repito, por sorte, ninguém se machucou, né, nessa pista da Marginal Pinheiros que abriu buraco ali, um degrau de quase 2 metros. 180 mil veículos passam, em média, por dia na Marginal do Rio Pinheiros. Chico Pinheiro. Trali, só para quem está em São Paulo, isso aí fica perto do Parque Vila Lobos, por ali, pelo que eu estou tentando identificar. Exatamente, Chico. É bem em frente ao Parque Vila Lobos. É um acesso importantíssimo ali para o pessoal que vai pegar a rodovia Castelo Branco, até ir para a Marginal do Rio Tietê. Nossa. Enfim, você tem uma noção, portanto, da gravidade aí desse acidente. Imagina quando acabar o feriadão. Trali, obrigado. E também temos outro fato triste em novembro, que a gente não pode esquecer, né? Certo, vai lá. Infelizmente, no dia 12 de novembro de 2018, o criador, um dos principais mentes criativas dos nossos personagens favoritos, né, de histórias em quadrinhos e que faz sucesso nos filmes, né, até jogos também, mas é raramente. Isso aí. Morre o lendário Stan Lee aos 95 anos. Pois é, o Stan Lee morreu aos 95 anos. Espero que, na graça que há em Cristo Jesus, ele já esteja em bons braços, né? Bem, glória a Deus. Posso até ele aceitou Jesus no seu meio de morte, que não poderia ter acontecido com o Stan Lee. Exatamente. Glória a Deus. Bota um pouquinho da matéria do ar, por favor. Morreu aos 95 anos o escritor, editor, quadrinista, produtor de cinema e ator Stan Lee. Entre os feitos dele estão a criação de super-heróis como Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk e tantos outros. Você é o Stan Lee? Ai, droga. Tirar sarro de si mesmo. Essa era uma das grandes qualidades de Stanley Martin Lieber. Enfim, o Sheldon aqui é um grande fã seu. Ele ia na loja de quadrinhos para te encontrar no outro dia, mas ele acabou parando na cadeia. Stan Lee, como ficou conhecido, era visionário, criativo, destemido. Filho de imigrantes judeus romenos, Lee gostava de escrever desde pequeno. Adolescente, escrevia obituários em jornais e chegou a trabalhar na Timely Comics com Martin Gould
Goodman, à época casado com a prima dele. Seria na própria editora que Stan começaria a se envolver com os quadrinhos. Aos 17, escreveu as primeiras HQs. Chegou a se alistar no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Não lutou, mas cuidou de toda a comunicação do fronte americano. Quando retornou da guerra, voltou ao papel de editor de HQs, escrevendo de tudo menos histórias sobre heróis. Foi somente após a ascensão da DC Comics, editora responsável pela Liga da Justiça, no fim dos anos 50, que Stan se debruçou sobre aqueles que seriam seu legado. Ao lado do parceiro Jack Kirby, criou novos super-heróis mais humanos e que tinham problemas reais. Nascia aí o Quarteto Fantástico. A HQ trazia uma família de astronautas e um melhor amigo que ganham superpoderes ao entrarem em contato com radiação no espaço. Eles tinham como arqui-inimigo o Doutor Destino. Ele criou outros icônicos personagens. O amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, é um deles. Peter Parker tinha toda a sorte de problemas e vitórias juvenis, e também em outra fase da vida adulta. É desta HQ uma das frases mais marcantes de Stan Lee. No cinema, ficou imortalizada pelo ator Cliff Robertson no filme de 2002. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a genialidade de Stan Lee foi além. Criou o Hulk, Homem de Ferro, X-Men. Nos anos 70, virou a alma da Marvel. Uma década depois, migrou para TV e cinema, onde ajudou a formatar roteiros para os seus heróis. Foi aí que passou a fazer pequenas participações nas produções de seus personagens. Até 2008, continuou criando novos heróis e novos mundos, até a estreia do universo cinematográfico da Marvel, quando ele passou a ser figura presente em todas as produções. Para se ter ideia da importância de Stan Lee, ele já participou do programa Trato Feito para avaliar uma de suas assinaturas num quadrinho do Homem-Aranha. Ganhou estrela na calçada da fama de Hollywood, até nos games relacionados a seus heróis, Stan Lee deu um jeito de participar. Get a job in Korea, they said. Safer than New York, they said. E foi uma das estrelas a aparecer no seriado Big Bang Theory. O encontro foi com Penny e o nerd mais querido do pedaço, Shelton. A causa da morte não foi revelada pela família.